Olá, olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Ciel, sou psicanalista e este aqui é o Mundos Internos, onde a gente mergulha no nosso interior para nos conhecermos melhor e tentar melhorar alguma coisa que talvez não esteja tão bom assim na sua vida. Eu quero poder contribuir com isso. Esse é o objetivo do canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu espero que aqui você encontre acolhimento e encontre recursos que você pode usar para melhorar a sua vida. Esse é o meu objetivo aqui no canal. Esse vídeo aqui é uma sequência de leitura deste livro aqui, da Susan Schwartz, O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas. Esse aqui é o vídeo 10, então se você ainda não começou a acompanhar a leitura, eu te convido aí desde o início na playlist para que você não perca nada do livro, que ele é realmente bastante interessante. E ele trata de questões muito profundas que podem auxiliar qualquer pessoa. A mulher que teve o pai ausente ou a que não teve, o homem que teve o pai ausente ou que não teve, o homem que hoje é pai e precisa se fazer presente na vida das filhas, para as mulheres que não têm um companheiro, que não têm o pai dos seus filhos presente, serve para muita gente. Então, sem mais delongas, vamos à continuação deste livro. Então, nós estamos na página 51, caso você esteja acompanhando com o livro físico, tá? Então, diz lá, o subtítulo que a gente vai ler hoje é O Olhar do Pai. Por quê? O que é viver? Não comer, beber e respirar, mas sentir a vida em você e em todas as fibras do ser, com ardor e alegria. Desejos são acompanhados de imagens, mas e se um pai não fornece uma imagem? Uma mulher disse: Conheço a falta do pai. Conheço o vazio que cria, os anos procurando por algo que ajude a preencher o vazio, buscando um substituto para me completar. Conheço a insegurança, as batalhas intermináveis com dúvidas que são recriadas com cada nova relação. Batalhas que nunca são ganhas. A dor que ressurge após cada partida de uma relação. Os distintos padrões de tristeza, insegurança, confusão e dor não resolvida daqueles que experimentam a perda de um pai, seja por morte, divórcio ou abandono. A ausência do pai ocupa obstinadamente a psique da filha. Um pai que permanece desconhecido afeta seu funcionamento físico, social e psicológico. Por meio de uma ausência, ele demonstra negligência. Um homem que não foi responsável por sua vida interior, esqueceu seus sonhos, se recusou a explorar sua psicologia porque ou era muito doloroso ou porque não estava preparado. Ou não foi encorajado. Seria a filha uma ameaça para ele? Por que ele não a manteve em sua mente? Uma composição de necessidades e desejos é desencadeado pela devoção de um pai para com uma filha. O discernimento de quem somos surge das formas que nossas primeiras experiências com cuidadores foram atendidas ou não. A influência da figura paterna é que a criança absorve emocionalmente e leva a um discernimento encarnado no psicológico. Esse é um padrão de desenvolvimento relacional que evolui a partir da experiência do pai como um objetivo de amor que transmite conexão e apoio. Crianças humanas precisam de apegos seguros, físicos e emocionais, para desenvolverem confiança e amor de uma figura paterna. Um pai valida a filha por meio de expressões faciais e corporais. Ao segurá-la em seus braços, ele a permite desenvolver uma integridade individual. Embora o espelho da face do pai não reflita o mesmo rosto da filha, ele pode refletir emoções, afetos, aprovação, gosto e amor. O olhar dele determina como ela irá interpretar os outros a partir das feições dele por ela e de sua presença. A filha experimenta ansiedade quando não tem certeza de quem ela é, porque não tem certeza de como é vista. A representação mental do pai é internalizada, o que permite que a criança, e depois a adulta, encontre a si mesma no outro. Quando essa representação não é possível, eventualmente haverá respostas de protesto, desespero e de desinteresse. Como a autorrealização está incorporada em todos os processos psicológicos e na psique, assim como o corpo que se esforça para manter o equilíbrio, a filha aprende a compensar recorrendo à formação de personas. Esse se torna seu disfarce que esconde os problemas para que ela continue a ser invisível. A persona é um casco ou concha, desconectada do interior, tornando-se uma pseudo-fachada.
para compensar emoções descontínuas, agindo para desempenhar um papel. O desejo leva a filha ao conflito entre a satisfação de apetites e o medo de que não sejam saciados, e de que ela possa ser deixada com os velhos anseios, antigas decepções e incertezas. Quando o desejo é impedido, tentativas mal direcionadas podem ocorrer a fim de encher o poço de sentimentos perdidos. A fome da filha frustrada e as conexões prejudicadas. Ela sofre a agonia de necessidades deslocadas, sem saber como viver ou sentir de forma diferente, e perceber outras opções se torna algo difícil. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, ela citou aqui na fala que ela cita, né, já no início dessa leitura desse capítulo, vários vazios que o pai deixa, né? E como essas batalhas individuais, internas, acabam sendo levadas para todos os relacionamentos que essa mulher adulta vai ter. E aqui ela fala como que com essa constituição de criança, fica difícil a gente ter uma percepção de uma coisa diferente disso. Porque a gente vai ter a percepção do mundo baseado no que nós conhecemos como realidade, com o que aconteceu com a gente. A experiência de vida conta na forma como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga as pessoas, o tipo de relação que a gente vai ter, coisas que a gente vai aceitar ou não, os limites que a gente vai colocar na relação com o outro. Então, de fato, e eu acho que já falei isso algumas vezes nessa leitura, né? De fato, a falta paterna é algo determinante para o sucesso ou insucesso daquela mulher, em todas as esferas da vida. É claro que não vai impedir que ela obtenha sucesso, tendo tido falta do pai. Porém, será muito mais difícil. Ela vai ter um trabalho enorme, um trabalho psíquico enorme, para poder alcançar um estado onde ela consiga, então, se desenvolver de forma adequada. É muito difícil, é muito complicado. E eu quero deixar aqui o meu acolhimento, sabe, para essas mulheres que estão aqui me assistindo hoje, agora, e que, na verdade, são essas meninas que foram abandonadas. E o abandono, ele aparece de diversas maneiras. Às vezes, o seu pai estava lá, fisicamente, mas ele não era uma pessoa acessível para você. Ou ele facilmente trocava você e a família por outras coisas. E isso deixava você magoada. Ou então, seus pais foram separados em algum momento, e aí ele dizia que ia buscar você no final de semana e não aparecia. Ou então, quando existia apresentação na escola, e aí ele não aparecia. Ou ele chegava atrasado, ou você não percebia que ele estava lá. Essas sensações, essas pequenas coisas vão marcando o nosso coração, vão marcando a nossa psique de uma forma tão profunda. E a sensação de abandono vai ser levada para a vida adulta. E as nossas relações amorosas na vida adulta serão pautadas nesses sentimentos de abandono. Vocês conseguem se identificar com alguma coisa de exemplos que esse livro traz, ou que eu comento aqui? Me contem aqui nos comentários se isso faz parte da vida de vocês. De alguma maneira, vocês estão conseguindo ver que isso também aconteceu com vocês em alguma medida. Me contem aqui. E a gente vai fazendo um trabalho psíquico juntas. Como eu já falei antes, esse livro é uma verdadeira terapia em grupo. Vamos continuar a leitura. Social, pessoal e racionalmente, a filha aprende a negar e evitar sentir enquanto seus desejos e sua autoexpressão são amortecidos. Quando há aspectos não desejados e ou ruins, um processo de autopreservação e autoimunização começa. A filha se torna separada e com muros erguidos em uma posição única e intocável.
Diante das feridas causadas pela ausência do pai, ela pode se tornar uma alma amargurada, endurecida e cronicamente defensiva. Um pacto psicológico destrutivo é feito com o pai que não está presente, indisponível para uma catarse ou para que se trabalhe na questão. Ainda assim, de um modo complicado, ela está ligada ao pai e precisa dele. Ela se torna insegura, desconfiada de si e dos outros, e cética em relação ao amor. A ferida continua a sangrar. Percebem que isso avança muito tempo na vida. É uma coisa assim. E às vezes, e é interessante, né? A gente começa a ler essas coisas, e aí vem uma palavra assim, né? Joga uma palavra, joga outra palavra, e fala assim: ah, essa aqui não combina comigo, mas essa outra sim. Então, às vezes, a gente está olhando aqui, e a pessoa, que nem ela diz aqui, né? Se torna uma alma amargurada. Aí você fala: ah, mas eu não sou amargurada. E aí ela continua. Endurecida e cronicamente defensiva. Aí você fala: ah, aí tem, porque eu sou defensiva. Eu sempre estou tentando me defender de alguma coisa que com certeza vai vir. Esse estado de vigília, assim, sabe? De você ter que construir muros e se defender das pessoas é algo que provavelmente vem de alguma relação da sua infância. A gente continua pisando o chão da infância a vida toda. Quando seus desejos não são satisfeitos e o pai é emocionalmente ausente, o espaço que ele deveria ocupar fica vazio, enfraquecendo sua energia e diminuindo sua força vital. As decepções e expectativas não atendidas afetam os domínios biológicos, físico, espiritual e moral. Ao ser contrariada no desejo por ele, ela é deixada com um vazio, aterrorizante e uma falta de propósito gerada por sua ausência, fazendo com que o desejo dela também seja ausente. Ela não sabe o que quer, buscando qualquer coisa, sem sentido, sem foco ou intenção. Privada do cuidado paterno, a divisão ocorre no seu interior e lidar com os obstáculos da vida torna-se difícil. Eu já comentei sobre isso num vídeo anterior, né? De que essa ausência do pai, essa falta, esse buraco que fica, ele precisa ser preenchido. E para ser preenchido, a gente vai buscar uma pessoa que substitua esse buraco, que venha curar essa falta. E muitas vezes, não é raro, muitas vezes acontece de ser qualquer coisa aceito nesse lugar. Foi isso que ela, né? Ela falou exatamente essa frase. Olha só. Ela não sabe o que quer, buscando qualquer coisa, sem sentido, sem foco ou intenção. E aí a gente vê muitas mulheres adultas extremamente perdidas, não sabendo como se relacionar, com quem se relacionar, como pôr limites, no que trabalha, como cria os filhos. A gente fica mergulhado no sem sentido, no não saber, porque nos falta referência. E muitas vezes é a referência paterna. De forma nenhuma aqui eu estou diminuindo a referência materna, tá? Mas existem as funções materna e paterna, elas são muito específicas na primeira infância. Elas estarem lá da forma adequada faz toda a diferença. Então, quando falta essa referência, é um buraco muito profundo. E na primeira infância, existe uma necessidade da figura paterna para que não só sirva de exemplo, mas que exista uma imposição de limite. A função paterna está muito nesse lugar, de impor um limite. Inclusive, para aquela criança não achar que a mãe é só dela, sabe? Isso é bem Freud. O pai, a função paterna, ela é muito específica. E quando falta, de fato, é uma coisa assim que arde. Vamos lá. A ausência da energia do pai cria problemas, anseios, desejos não satisfeitos, enquanto as necessidades e raiva voltam-se para dentro.
Hayley perguntou como poderia aprender a cuidar de si mesma quando já estava com quase 50 anos. Tá vendo? Eu tô falando aqui de pessoas adultas, idade lá na frente, avançada, com 50 anos, essa pessoa provavelmente já é avó. Percebem? E ela ainda está sentindo os efeitos da ausência do pai. Ela não sabia como ou por onde começar. Às vezes, ficava com raiva, mas descarregava em si mesma ao julgar que ela não era o suficiente. Com 50 anos, ela ainda estava nesse lugar. Percebam quanto é importante a gente buscar ajuda, né? E eu acho que eu fico feliz de estar aqui oferecendo esse livro, porque ele é uma ajuda, tá? Ela poderia se enganar para evitar a frustração de ser decepcionada por seu pai. Se a situação não é compreendida em sua complexidade, a filha está destinada a repetir essa falta. O medo da separação psíquica, de ter uma mente própria, pode levar a várias formas de atividades devastadoras. A vida dela passa a significar nada e ela a vê como algo em vão. Diariamente, ela acorda cheia de um ódio cruel de si mesma. Não consegue interromper esse comentário, pois acredita nele, deixando-a sem potência. Abre aspas. Hayley sonhou que aceitava se casar com um homem de St. Louis, que era mais novo e não muito atraente. Ele era imaturo e queria que ela se mudasse para St. Louis com ele enquanto ele dava início à sua carreira. Ele não expressou considerar as preferências ou necessidades dela. Embora estabelecida em sua própria carreira em outra cidade, ela concordou em ir com ele. Depois percebeu que não queria isso e não se casaria nem iria com ele. Ao acordar, ela se lembrou que tinha estudado em St. Louis, e Louis também era o nome de seu pai já falecido. Ela se lembrou que ele nunca escutou seus pedidos para estar perto dela e não fez muito para mostrar que se importava. Ele sempre foi assim. Assustada, ela percebeu que ele era o homem no sonho que ainda habitava em sua psique. O sonho a alertava que ela estava próxima de uma personalidade igual a dele, em seu interior, pois sua ligação com o pai ausente e morto era muito presente psicologicamente. O sonho de Hayley a mostrou como prosseguir. Ela ainda não estava consciente da conspiração interna contra ela. Como ela poderia existir com esse tipo de homem internalizado, representando seu pai egocêntrico, emocionalmente ausente e desinteressado? Esse casamento psicologicamente incestuoso a apagaria. O homem do sonho supostamente a desejava, mas sua falta de consideração, amor ou cuidado era igual ao do pai. Nele, ela reconheceu o ciclo de autonegação que a destruía, criando dúvidas e uma contínua leve depressão. St. Louis também está no centro dos Estados Unidos e poderia representar seu próprio centro, uma posição importante para uma figura paterna interna. A ocorrência do sonho mostrou que ela deve entender essa dinâmica que ferozmente age contra ela. Vejam aqui, isso aqui é bem importante. Nesse caso aqui, a Hayley está fazendo terapia. Provavelmente ela foi uma paciente da Susan, né? E o fato de ela estar fazendo terapia faz com que ela consiga entrar nesse subconsciente, nesse inconsciente, em que ela consegue identificar os padrões, ela consegue identificar o que é falta, o que falta, como falta, por que falta, e como que ela vai lidar com isso. Percebem a importância de você investir em terapia? Eu tô falando investir mesmo, porque é um investimento, você tem que investir em você curar as suas dores psíquicas, porque são elas que travam a sua vida. Eu não sei se vocês já ouviram, provavelmente já, algumas pessoas falarem que tem a vida travada, que a vida não anda, não desenrola, não acontece. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Pode ser alguma coisa da sua infância que realmente te trava. Não é um trabalho que fizeram para você. Não foi uma amarração que fizeram para você. Provavelmente a gente está falando
de uma estruturação psíquica que aconteceu na sua infância, em que você teve buracos, faltas, repressões, agressões que te moldaram dessa forma e você não se sente boa o bastante. Você não se sente o suficiente. E você traz isso para o resto da sua vida. Ou então, até que você tenha coragem de fazer terapia. Porque sim, para fazer terapia precisa ter coragem. Porque é muito duro você olhar para isso e ver o quanto foi injusto com você. O quanto, muitas vezes, é você que está causando a sua própria dor. E aí você tem que tomar um chá de autorresponsabilidade e agir com relação a isso. Então, sim, precisa de coragem. Eu quero deixar aqui um convite para que vocês possam continuar acompanhando essa leitura. E que talvez, chegando no final dele, no meio dele, desse livro, vocês possam ter um pouquinho de coragem para olhar para vocês como deve ser olhado. E aí, de repente, essas coisas podem ser ressignificadas, elas podem ser paradas. Essa repetição de dor acaba quando você olha para ela e quando você trata dela. E às vezes isso leva um certo tempo. Não é rápido, mas é bastante eficaz. Eu agradeço muito vocês estarem aqui. É realmente um prazer que vocês vieram. E eu espero que esteja sendo valioso para vocês, assim da mesma forma como está sendo para mim. Porque, de fato, eu estou gostando muito de fazer isso. De poder receber alguns feedbacks da pessoa falar assim, poxa, que legal aquele livro, que legal aquele vídeo, aquele assunto que você falou, eu achei interessante o seu ponto de vista, achei muito interessante aquele texto que você trouxe. Então, eu tenho recebido algumas coisas assim e tá bastante reconfortante para mim. Eu espero que vocês gostem e que realmente faça diferença para vocês. Se você ainda não deixou o like, essa é a hora. Deixe seu like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!